Para alcançar os objetivos do mapa, a gente tem que poupar uma parte do nosso salário e investir em ativos geradores de renda. Mas Pedro, como assim ativos geradores de renda, né? Aqui a gente vai falar de 2 produtos financeiros, e somente 2, quase que ao longo do curso inteiro. O Tesouro Direto e os fundos imobiliários. Eles estão até aqui em cima do mapa porque justamente eles seguem essa sequência. O Tesouro Direto é o que você vai utilizar até a fase 2, que é a de proteção contra a inflação, e os fundos imobiliários é o que você vai utilizar da fase 3 em diante, que é, né, ativos geradores de renda passiva todo mês e o efeito bola de neve dos juros compostos. Então, sobre fundos imobiliários, a gente só vai falar para quem fizer o curso completo, mas nessa aula ainda a gente vai entrar um pouquinho em Tesouro Direto para ensinar todo mundo, inclusive, como eu já falei, pode compartilhar com quem você quiser, a se proteger da inflação ao longo do tempo. Isso aqui é algo gratuito, que eu quero entregar para o máximo de pessoas possível como fazer, tá? Então, sem mais delongas, Tesouro Direto. Alguém já ouviu falar de Tesouro Direto por aí? Para que serve o Tesouro Direto? Antes de falar o que ele é, eu vou falar para que ele serve. Ele serve para proteger o seu patrimônio dos efeitos da inflação. Ele serve para compor as suas reservas financeiras, que é aquele valor que a gente chama de reserva de emergência, né? É aquele valor que você conta com ele em caso de imprevistos. E ele ainda tem essa vantagem de te remunerar em juros ao longo do tempo, né? Ele protege seu patrimônio, ele serve para compor suas reservas financeiras e ao longo do tempo ele vai te remunerando em juros. Tesouro Direto é um produto de renda fixa. Mas Pedro, o que é renda fixa? Renda fixa, isso é um conceito muito importante. Renda fixa é aquela que você sabe no momento da compra exatamente como vai ser composta a rentabilidade desse ativo. Então você compra hoje e ele já tem uma regrinha de como ele vai te pagar ao longo do tempo. Mas no fim das contas, o que significa investir no Tesouro Direto? Isso significa na prática que você está emprestando dinheiro para o governo federal, né? Na verdade, os produtos, os títulos de renda fixa, eles são sempre emprestar dinheiro para alguém em troca de juros ao longo do tempo, tá? Troca de juros no futuro e ao longo desse período. Então, o Tesouro Direto, ele é um produto que não serve só para iniciantes como você. O Tesouro Direto está na carteira de grandes investidores, grandes fundos de investimento, em função dele ter essa função super importante de ter a capacidade de proteger o seu patrimônio da inflação. Então, recapitulando para fixar bem, tá? O Tesouro Direto é um investimento de renda fixa, ou seja, você sabe exatamente como ele vai te remunerar ao longo do tempo. Ele significa emprestar dinheiro para o governo federal em troca de juros ao longo do tempo. Ele é super indicado para iniciantes, porque ele tem níveis de riscos bem pequenos e você vai entender um pouquinho sobre eles. E você pode resgatar em D+1, no máximo 2 dias úteis, quando você vende Tesouro Direto, está na sua conta. Mas atenção, eu coloquei aqui uma atenção. Existem vários produtos de Tesouro Direto. Aqui na aula gratuita eu vou falar de um só. Esse tipo de Tesouro Direto você pode resgatar antes da hora. É por isso que eu vou ensinar para você. Ele não demanda tanto estudo. Existem outros tipos de Tesouro Direto que você não deveria sacar antes do prazo dele, né? E eu vou mostrar já quais são os prazos desses produtos. Mas eu vou falar aqui agora de 2 produtos de renda fixa, né? Um tipo de Tesouro Direto e da famigerada poupança. A poupança, gente, também é um título de renda fixa, né? Quando você investe na poupança, ela tem uma regra de remuneração, que não vem tanto ao caso aqui. Mas o fato é que a poupança tem sido um péssimo investimento. E nessa tabela aqui está o porquê. Essa tabela tem um recorte aqui de 2005 até 2021. E o que ela mostra? A inflação anual nesse período, ano a ano, e o retorno absoluto da poupança ao longo do tempo. Então, em 2005, a poupança rendeu 9,21 e a inflação foi 5,69. Em 2005, a poupança nem foi tão ruim, porque no fim das contas, tem alguns anos que a inflação é bem maior do que o rendimento absoluto da poupança. Ou seja, quem estava aqui na poupança em 2019, 2020, 2021, perdeu o dinheiro, né? Quem estava com dinheiro na poupança durante esses 3 anos, se você somar aqui, perdeu 9% do que tem guardado. Perdeu mesmo, porque a inflação corroeu esse valor. Então a poupança teve um período, quando comecei a investir, meu primeiro investimento foi a poupança, como boa parte dos brasileiros. A poupança é o investimento mais popular do Brasil, e durante alguns anos, se você for olhar aqui no meio, é o retorno real descontado da inflação, ou seja, tirando a inflação, quanto a poupança te deu de retorno em cada ano. Em 2017, até que não era um produto tão ruim, 3,55, né, 2009, mas via de regra ela entrega um retorno muito próximo da inflação, e o pior, né, em 3 anos aqui ela entregou um retorno negativo, ou seja, você perdeu o poder de compra
do dinheiro que você tinha guardado na poupança, se você tinha dinheiro guardado na poupança entre 2019 e 2021. E aqui foi justamente quando eu comecei a estudar investimento, tá, gente? Então, como eu falei, não foi só o nascimento da minha filha. Foi também quando eu comecei a perder. Eu tinha já alguma coisa de tesouro direto, mas eu tinha bastante dinheiro guardado na poupança ainda, né? Assim, bastante que eu digo relativamente ao meu patrimônio. E eu estava perdendo dinheiro para a poupança. Então é por isso que a poupança ela é um produto muito ruim. Se você tem dinheiro na poupança, já começa a se planejar para sair dela agora mesmo. Mas, Pedro, sair dela para onde? É isso que eu vou mostrar no finalzinho dessa aula que já está chegando, tá? O que é um dado importante é você entender que a média da inflação nesse período de tempo aqui, que até que é um recorte legal, né, de 16 anos, foi de 5,68% ao ano. Ou seja, a gente sempre vai buscar em qualquer investimento um retorno acima desse. Lembrando que o primeiro objetivo dos nossos investimentos é proteger o nosso dinheiro, o nosso patrimônio dos efeitos da inflação, tá? Então a gente sempre vai buscar acima desse. Então, voltando ao Tesouro Direto, né? A gente vai falar aqui no mapa de 2 produtos de Tesouro Direto. O mercado financeiro é um prato cheio para você se perder, né? Existem várias siglas, várias letras, várias confusões. Mas eu vou sempre me ater a explicar só aquilo que é relevante para o nosso método. Então aqui eu falo de Tesouro Selic e Tesouro IPCA, aqui no mapa. O Tesouro Selic é aquele atrelado à taxa de juros da economia brasileira e o Tesouro IPCA é aquele que tem relação direta com a inflação. Repetindo, Selic, taxa de juros, IPCA, inflação. Calma, que vai ser bem simples. Lembrando, desde o início eu avisei, e o meu principal objetivo aqui é fazer as coisas que parecem complicadas no princípio ficarem simples para você. Você já sabe que Tesouro Direto é renda fixa, você já sabe que Tesouro Direto é emprestar dinheiro para o governo com uma remuneração que você já sabe na hora de contratar ao longo do tempo. Aqui nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre Tesouro Selic, que é esse primeiro que aparece aqui. O Tesouro Inflação é para quem for seguir adiante no curso. E aí, Tesouro Selic. Talvez você já tenha ouvido falar de Selic ou pelo menos viu algum dia o nosso amigo William Bonner proferir essa frase aqui, né? O Copom se reuniu nessa semana para definir a nova taxa de juros na economia, que é a taxa Selic, tá? Aqui ao lado do William Bonner, vocês estão vendo 2 gráficos aqui, né? O de cima é da taxa Selic, a variação da taxa Selic ao longo do tempo, né? Desde ali de 2010, 2011, e aqui é a variação da inflação dos últimos 12 meses, mês a mês do Brasil. Se vocês olharem uma e outra, vocês vão perceber uma certa correlação, né? São gráficos que de certa forma se seguem. Isso não é por acaso, tá? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela define o preço de uma infinidade de coisas, até do nosso dia a dia mesmo, como financiamento de carro, financiamento de casa, crédito, quando as grandes empresas tomam dinheiro emprestado. Isso tem uma influência enorme no mercado financeiro e, obviamente, só vai entender um pouco mais quem mergulhar a fundo no curso. Mas quem está aqui na primeira aula, o que precisa saber? Por que a taxa Selic tem uma relação tão direta com o IPCA, né, a inflação? Porque a taxa Selic é justamente um instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Percebam que quando a inflação sobe, a taxa Selic imediatamente sobe. Quando a inflação desce, a taxa Selic desce. Quando a inflação sobe, a taxa Selic sobe. Quando a inflação desce, e assim sucessivamente. E agora, né, isso aqui é uma fotografia muito recente, a gente está no momento em que a nossa taxa Selic, né, agora em junho de 2023, quando eu estou gravando, está em 13,75 e a inflação dos últimos 12 meses está em 4,65. Ou seja, existe uma tendência de que os juros vão começar a cair porque a inflação está no momento de queda. Então existe essa correlação muito próxima. E por que ela é importante para você que está assistindo essa aula? O que isso tem a ver com o mapa, né, com o que a gente está estudando? Bem, eu estou dizendo isso porque um dos produtos de Tesouro Direto disponíveis, eu estou aqui no site do Tesouro Direto, vocês vão perceber que tem vários tipos, né? Prefixado, Selic, né, que é o que eu vou falar, IPCA+, IPCA mais com juros semestrais e Tesouro Renda Mais. Nessa aula que vocês estão vendo, eu vou falar de Tesouro Selic. E vocês podem ver aqui que existe Tesouro Selic 2026 e Tesouro Selic 2029, tá vendo? Vamos retomar um conceito aqui. Vocês lembram que quando eu falei que título de renda fixa, você sabe como ele vai ser remunerado ao longo do tempo, lembram? Então, como é que o Tesouro Selic funciona? Ele te paga justamente a taxa Selic mais um prêmio, que hoje é de 0,07%, ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos até 2026. O Tesouro Selic ele é corrigido diariamente, né? Você recebe a remuneração da taxa diária da Selic, taxa Selic diária. Então, daqui até 2026 ou 2029, dependendo do ano que a gente comprar, a gente vai recebendo
né, dia a dia a correção da taxa Selic mais essa taxa aqui. A taxa é um pouco menor para o título mais curto, a taxa é um pouco maior para o título mais longo. Então vamos voltar aqui para você saber coisas importantes para o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é uma das melhores opções para você sair da poupança, porque ele rende hoje muito, muito, muito acima da poupança, né? Como vocês viram, a poupança ela vem rendendo abaixo da inflação em alguns anos, e como a taxa Selic é uma ferramenta de controle da inflação, em geral ela está muito próxima, e nesse momento até muito acima da inflação. Se a gente voltar aqui no gráfico, você vê que a gente está em 13,75 de Selic e 4,65 de inflação. Nesse momento que a gente está gravando aqui, é óbvio que isso pode mudar ao longo do tempo, existe um ágio, né, ou seja, uma diferença de valor do Tesouro Selic muito acima da inflação, ou seja, você vai ser remunerado de forma muito boa, né? Então, se você tem dinheiro guardado na inflação, eu realmente sugiro fortemente, isso aqui não é uma recomendação de compra, que você estude a possibilidade de comprar Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic ele tem um risco muito pequeno. Sabe por quê? Porque ele não precisa esperar até o vencimento para garantir a rentabilidade contratada. Como eu falei, ele te remunera de acordo com a Selic diária. Então, você não corre o risco de perder dinheiro. Né? Ou seja, você investiu hoje R$1.000 no Tesouro Selic, amanhã, no mínimo, você vai investir R$1.000 e alguns centavos. Você não tem risco de perder dinheiro. Esse é um dos poucos produtos de Tesouro Direto que tem essa característica. Então, ele é muito bom para quem está começando agora. Como eu falei, ele é atrelado à Selic, ou seja, ele é uma ferramenta muito boa de proteção contra os efeitos da inflação, de conservação do poder de compra do seu patrimônio ao longo do tempo. Você não precisa esperar até 2026, até 2029, que eram os prazos que estavam ali disponíveis atualmente, para resgatar esse dinheiro. Então, coloquei aqui uma exclamação, porque só o Tesouro Selic deve ser resgatado antes do vencimento. Os outros produtos do Tesouro Direto, você precisa esperar até o vencimento para resgatar. Então, o Tesouro Selic realmente é bom para muita gente, porque ele tem esse risco pequeno, porque você pode resgatar antes do vencimento, bem antes se você precisar. Ele é até um investimento muito bom para as suas reservas financeiras. Ele é perfeito para as reservas de médio prazo, né? Ou seja, eu vou precisar gastar um dinheiro X daqui a alguns meses. Até lá, você pode deixar no Tesouro Selic. Ou não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro até a segunda ordem, enquanto você vai estudando, você já pode deixar uma parte do seu patrimônio no Tesouro Selic. Ele rende muito mais que a poupança, atualmente rende muito mais que a inflação, ele paga em D+2, toda vez que você vira aqui no mapa algo D+1, D+2, é quantos dias úteis a partir da operação de venda. Quando você pedir para vender, em quantos dias isso cai, até quantos dias isso cai na sua conta. E em momentos bem de juros, né, de taxa Selic bem acima da inflação, né, que é o momento atual, eles pagam juros real, ou seja, eles pagam um valor real acima da inflação. Então esse é um baita de um presente que o mapa, né, e a R3 estão dando aqui para todo mundo que está assistindo essa aula. A gente está chegando ao final já da aula gratuita, mas fica esse presente, né, de você entender o que é Tesouro Direto, entender o que é renda fixa e tirar o que você tem na poupança hoje e estudar a possibilidade de colocar no Tesouro Direto. Ele é uma das boas opções do momento. Mas atenção, existe um tipo de reserva chamado reserva imediata. Quem comprou o curso vai entender a diferença exata entre reserva imediata e imediata daqui para frente, eu vou explicar um pouco melhor, mas basicamente a reserva imediata é aquela que você precisa 24/7, ou seja, o seu carro quebrou no meio da estrada num feriado, então você precisa de dinheiro naquele momento para resolver isso. Essa reserva não é bom que você coloque no Tesouro Direto, por conta daquele D+2, né? Às vezes a regra original é D+1, mas eu coloco D+2 por segurança. O dinheiro que você precisa 24/7, aí sim a poupança serve. É só para isso que a poupança serve. Para você deixar um dinheiro ali, não exagere para mais nem para menos, que você precise numa madrugada de feriado, por exemplo. Tá? Fora isso, o Tesouro Selic e alguns outros produtos financeiros são muito mais indicados. Mas aqui, para o escopo que a gente está falando, o Tesouro Selic é o mais interessante. E uma outra opção para você manter as suas reservas de médio prazo é o CDB. E aí a última sigla, o último novo conceito que eu vou falar nessa aula para não ficar muito confuso. O CDB é um produto do seu banco e tem que ter liquidez imediata. Eu até coloquei aqui o nome desse produto em vários bancos, Banco do Brasil, da Caixa, do Itaú. Esse produto aqui com liquidez imediata, atenção para isso, tá, gente? O que é liquidez imediata? Lembra que eu falei que liquidez é reverter um investimento em dinheiro vivo na sua conta que você possa gastar ali no débito, né, ou sacar. Então o CDB de liquidez imediata é igual à poupança, né? A poupança na hora que você transfere, seja num feriado ou numa madrugada, você recebe na hora.
O CDB para você usar para as suas reservas também deve ser de liquidez imediata. Esses produtos você vai achar no aplicativo do seu banco. Também é um produto que você pode sacar antes da hora, você não tem risco de perder dinheiro, e eles rendem 100% do CDI, né, que é uma taxa interbancária, que eu não vou explicar tanto o conceito dessa taxa, mas que ela tem uma correlação muito próxima com a taxa Selic, que a gente já falou. Então esse também é um produto interessante para proteger o seu poder de compra ao longo do tempo. Se você quiser, pesquise um pouco mais sobre o assunto, eu não vou me alongar tanto aqui porque não é o caso. Tesouro Selic já é uma ótima opção, e o CDB é emprestar um dinheiro para o seu banco em troca de juros ao longo do tempo. Ele tem uma remuneração até bem próxima do Tesouro Selic, e você também tem a liquidez imediata de precisar dele, de sacá-lo na hora que você precisa. Bem, gente, aqui termina a nossa aula gratuita. Quem gostou e quiser compartilhar isso com a família, essa aula é aberta. E daqui para frente, meus amigos, só fica quem comprou o curso. Quem já comprou ou quem vai comprar agora, o link para a compra do curso está aqui embaixo. O curso é parcelado em até 12 vezes, né? Então fica um valor leve por mês. Eu tenho certeza que ele vai se pagar rapidamente, né? Ele é um curso barato para o que ele oferece. Para quem comprar o curso, eu já vou ensinar como é que você pode comprar Tesouro Selic, né? Eu falei dele, mas não expliquei como é que você pode comprar. Mas isso aí, se você procurar no YouTube, você acha com certa facilidade. E no próprio site do Tesouro Selic você pode abrir uma conta e comprar por lá. Eu faço isso por corretora, porque a corretora me dá acesso a outros investimentos. Mas se você gostou do Tesouro Direto, falou, Pedro, eu vou ficar só no Tesouro Direto mesmo, entra no site do Tesouro Direto, cria sua conta lá e pode comprar direto pelo site, tá? Mas no YouTube você acha quem comprar ou já comprou o curso, agora é a hora que eu vendo um pouco meu peixe, vai aprender a investir de forma simples e segura, com foco no médio e longo prazo. Para ser simples e seguro, precisa ser com foco no médio e longo prazo. Importante que isso fique claro. Para acumular patrimônio ao longo do tempo e antecipar uma aposentadoria tranquila. Não necessariamente parar de trabalhar, mas ter liberdade sobre o seu tempo. A Bolsa, para nós, foi feita para acumular patrimônio ao longo do tempo. Você suou tanto, né, para ganhar o seu dinheiro, é importante você saber como fazer, o que fazer com esse dinheiro, principalmente tendo em vista que ele pode trazer uma aposentadoria tranquila o mais jovem possível. Outra coisa que você vai aprender no curso, e aí terminando de vender meu peixe, e é importante também para quem vai seguir e assistir as próximas aulas, nós vamos falar muito de fundos imobiliários. O que isso significa na prática? Como é que a gente vira sócio desses imóveis que você está vendo nessa imagem, né? Grandes shoppings, grandes prédios empresariais. Então a nossa aula gratuita termina por aqui. Espero que você tenha gostado, né? Aqui a gente aprendeu que o mercado financeiro serve para a gente proteger o nosso capital dos efeitos da inflação ao longo do tempo, o nosso patrimônio, e investir com foco no médio e longo prazo. A gente falou de renda fixa, Tesouro Direto, o que é a taxa Selic, né? Qual é a relação dela com a inflação, como é que o Tesouro Selic serve para proteger a gente da inflação. Falamos um pouquinho também de CDB. Se você ficou muito confuso, minha sugestão é volta e assiste a aula toda de novo. Quem for aluno do curso vai ter um canal por e-mail para tirar dúvida diretamente com a nossa equipe. Todos os links para baixar o mapa, para comprar o curso, estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E para quem quiser comprar o curso, eu vejo vocês na próxima aula. Até já!